Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube, o Mais Conexão com Nívia Muniz, de uma forma muito mais desconstruída e descontraída. A importância aqui é a gente trocar uma ideia, a gente conversar, é a gente crescer. Então eu cresço com você, você cresce comigo e eu quero receber aqui no meu espaço, a partir de agora, pessoas que eu admiro, pessoas que me acrescentam em algo. E vocês devem estar achando até um pouco estranho, porque eu estou aqui sozinha nessa mesa. Sendo que nós já gravamos para a TV Gazeta Brasil, então eu vou pedir para você entrar aqui no nosso canal e acessar o nosso link da primeira parte dessa conversa. E quem continua comigo aqui é o Will, meu querido Will, que é o dono da produtora W10 Studio. Seja bem-vindo aqui agora no canal no YouTube. E a gente vai dar continuação a esse bate-papo, que tá muito legal, muito bom. Mas nós cortamos, nós tivemos que dar uma paradinha porque foi para a TV Gazeta. Então você vai precisar assistir a primeira parte para você entender todo o nosso contexto, né, Will? Só um pit stopzinho. São 10 minutos só. Will, você falou de algo agora maravilhoso, sobre essa questão de, às vezes, nós precisarmos interromper algum momento da nossa vida, um fluxo, e a gente aprender a andar um pouco solo. Fala um pouquinho sobre isso, querido. Então, Nívia, essa questão de andar solo, eu vou te falar um pouco assim, agora que a gente, youtuber, a gente consegue devagar um pouco mais na questão. Sim, sim. Eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro, né? É natural a gente ter muitos amigos, estar andando com muita gente, só que quando a gente chega à vida adulta, muitas vezes a gente não percebe que nós não somos mais adolescentes. Nossa. E a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente fazia quando adolescente. E nessa questão, eu vou falar assim um pouco por mim, eu comecei a me destacar um pouco na minha profissão, comecei a trabalhar fora, isso foi uma coisa muito importante, trabalhar fora do meu reduto. Eu fui trabalhar na Zona Sul do Rio de Janeiro. Pessoas com culturas completamente diferentes, faziam coisas completamente diferentes, conheciam pessoas completamente diferentes. O poder do ambiente, que nós já falamos no Mais Conexão também. Depois você assiste também. Exatamente. Isso é maravilhoso. Dali eu comecei a conhecer coisas novas. Mas assim, a minha questão nunca foi questionar, eu não quero ser mais amigo dos meus amigos, não é isso. Só que chega um ponto na vida, se você quer crescer, se você quer subir, eu vim de baixo, do nada, do plano, da base da pirâmide. Você precisa romper coisas que você faz. Por que eu falo muito isso? Porque quando você começa a crescer do 0 para o 1, e a maioria está no 0, eles já começam a não te entender. Você entende, mas eles não te entendem. Exatamente. Então, em algum momento, você vai precisar romper 90% do que você fazia com essas pessoas para fazer sozinho. E isso pode ser amigo, parente ou colega do outro trabalho, porque você precisa estar em conexão com pessoas que também querem se conectar com coisas que você faz. Sim, sim. Porque senão a frequência... Tipo assim, eu não estou falando isso... Tem alguns coaches que falam isso, eu não estou falando nesse sentido. Mas sim, é a sintonia. Então não adianta você estar querendo jogar vôlei com quem quer jogar basquete. Não adianta. Não vai fluir. Não vai. Então, o que acontece com isso é que quase que automaticamente você vai ter que trilhar sozinho. Sim. E lá na frente você vai começar a encontrar pessoas que... Você vai convergir lá na frente com pessoas que você nunca viu na vida. Exato. Entendeu? E ter um pouco desse emocional livre, que acho que é a parte mais difícil, é o que vai te fazer conseguir fazer essa troca do grupo que não te leva a lugar nenhum, é um grupo mais de brincar, de se divertir, exato, por um grupo que é de construir coisa. Sim, eu conversava, inclusive, com meu filho essa semana sobre isso. Não é sobre largar a mão de ninguém, nem se sentir maior. Mas chega uma hora que nós precisamos nos conectar às pessoas que estão indo para o mesmo lugar. Ou que têm a mesma frequência, como você falou. E existem até algumas pessoas que dá para a gente trazer juntas, trazer para perto, na verdade. Mas é difícil, né, Will? Mas isso a gente percebe. Como é que a gente percebe quem pode vir com a gente? Sim. Quando a pessoa... É normal você ser melhor que outras pessoas em alguma atividade. Sim. Assim como outras são do que você. O mundo ele é legal por causa disso. Essa troca tem que acontecer. Exatamente. Alguém é bom em um e o outro é bom em outro, você é bom na outra coisa. Sim. Mas quando você percebe que as pessoas que estão ao seu redor gostam do que você faz e quando elas estão com você,
elas tentam absorver aquele conhecimento, é ali que você descobre quem é que vai poder seguir com você. Perfeito. Porque senão não tem jeito. Não você tem. pode tentar ensinar tudo que você sabe de melhor, mas se a pessoa não quer aprender, não adianta. Você E tem dói, né? Dói. Dói Eu no sou começo. meio emocional. Dói no começo. Dói no começo. Mas também é uma coisa que você tem que É. se treinar e entender que nem todo mundo vai seguir com você. É verdade. Isso é normal. Parente vai deixar de seguir com você e você vai encontrar com eles no Natal. E você nem conversa dessas coisas que você faz diferente. Conversa da conversa deles, conversa do de sempre. É. Porque, assim, alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. Meu Deus, essa frase é muito forte. Alguém vai ter que entender para abrir mão. E eu digo uma coisa. Eu prefiro, hoje em dia, eu ser a pessoa que cede, porque eu construí a minha cabeça para fazer isso. Então, quando eu vou embora, eu não estou pensando, fulano nunca entende o que eu falo. Não, eu já entendi como é que funciona. Eu vou ser um camaleão e quando eu estou com as pessoas X, eu vou conversar naquele material, naquele ambiente da pessoa X. Exato. Quando eu for para Y, eu vou falar da Y. Isso. Então, E isso faz bem. Essa transição sua, é claro que te custou, né, uns laços sentimentais, emocionais. Nós estamos falando, gente, que eu esqueci de falar no início, mas vai estar aqui na nossa legenda, sobre o poder do esforço, o poder da ação, o poder do nosso movimento. E nós estávamos conversando nos bastidores, né, Will? Porque nós temos uma base cristã e aqui a gente não está pregando nada. Nós só queremos dizer, enfatizar, na verdade, como é importante esse movimento, ainda que gerem dores emocionais, sentimentais, para que nós possamos crescer. E como Deus também nos abençoa nesse movimento. Por que eu estou falando isso, Will? Porque nós não mudamos ninguém. Nós não vamos conseguir mudar ninguém que não queira mudar. Então, às vezes, nós deixamos de andar ou de trilhar novos caminhos ou de subir alguns degraus, porque nós queremos, às vezes, trazer conosco pessoas que elas não querem vir. Elas até gostariam, mas a mentalidade ainda não mudou. E aí, eu quero falar com você sobre metanoia, sobre a transformação de mente. Com certeza, para você chegar nesse lugar, você leu muito, você participou, talvez, de alguns momentos de treinamento da sua mente. Como é que foi essa mudança sua? Como aconteceu? Então, a minha mudança, ela é de 10 anos para cá, talvez um pouquinho menos. Eu sempre fui muito brincalhão, eu sempre fui o líder da brincadeira na escola, tudo. Só uma coisa engraçada que, quando eu estava na 7ª série, eu comecei a ter problema de visão. Então eu larguei a turma do fundão para ir para frente, porque eu não enxergava. Depois eu fiz óculos, então. Mas aí eu costumei sentar na frente. Sim. Só que eu fui crescendo na minha carreira e esse estigma não saía. E eu não conseguia perceber que eu continuava sendo a pessoa da brincadeira. Eu exagerava, porque eu já era adulto. Então, quando você já é adulto, não é o mesmo peso, é pior. Meu Deus. E quando eu comecei a entender que, ainda assim, eu era muito influente dentro dos lugares que eu trabalhava, as pessoas seguiam o que eu falava, seguiam as minhas ideias. Eu sou uma pessoa da área da criatividade, sou um designer, então estou sempre sugerindo coisas novas. Eu preciso fazer isso para viver. Sim. E quando eu comecei a perceber que a minha influência poderia se tornar função e profissão, para eu pular para os cargos de liderança... Maravilhoso isso. Fala isso de novo, por favor. Você começou a perceber... Eu comecei a perceber porque a brincadeira estava exagerada, mas a minha liderança, a minha influência, eu estava querendo transformar isso em função, em profissão, ganhar dinheiro. Isso era positivo. Isso era positivo. Só que aí a brincadeira me travava. Porque os feedbacks que eu recebia falavam: pô, você manda muito bem, tudo que você entrega é muito bom. Cara, mas você, às vezes, levanta da sua cadeira para ir lá, botar pilha na outra pessoa e brinca e acaba desvirtuando o ambiente. Então, eu comecei a entender que eu falei: opa, tudo tem limite. Então, a minha brincadeira não pode mais ser fora de hora. Exato. A minha brincadeira já não pode mais ser qualquer brincadeira. Perfeito. E aí eu comecei a entender isso. Então, assim, eu comecei a mudar roupa, horário, linguajar. Eu comecei a mudar isso tudo intencionalmente. Eu não quis me transformar em outra pessoa porque alguém mandou. Porque eu entendi que era o seguinte: eu cheguei até aqui. Daqui para lá, eu preciso melhorar. Não é só questão de abandonar quem eu sou. Eu nunca abandonei quem eu fui. Sim, sim. Mas eu tive que entrar no outro patamar. E o outro patamar exigia coisas diferentes. Sim. E eu encampei isso diretamente. E lendo muito, eu leio muito. A leitura é muito importante. É muito importante. E aí eu li um livro
que eu acho que agora ele tem em português. Eu estudei muito, eu falo inglês fluente, né? Mesmo sem ter saído do Brasil, eu falo inglês fluente. Então eu leio livros em inglês aqui, tem livros em inglês. Sim. E eu comecei a ler um livro chamado A Criação de um Gerente, né? Esse livro é de uma menina que ela era designer no Facebook e se tornou vice-presidente de design no Facebook. Uau! Então é uma jornada absurda. Ela fala sobre milhões de coisas interessantes e é uma leitura maravilhosa. Então eu comecei a entender que a criação de um gerente, para você se tornar um gerente, você tem uma trilha para você seguir. E ela é principal de comportamento. Ela é um pouco de técnica e muito de comportamento. Vou falar uma coisa simples. Sim. Que é... A gente já falou de ego, já falou um monte de coisa. Perfeito. É o corte que você entende que o ego é o seu maior inimigo. Quando você quer ser líder, o que você precisa entender é que o crédito, todo do que acontecer, da porta para fora, ela é da sua equipe. Você é o líder. O crédito que você vai receber é a lealdade da sua equipe. Então a gente não precisa nunca mais estar preocupado se estão afagando a gente. Ai, você é muito bom, você entrega muito bem. Sabe quem que vai dar a certeza que você está indo muito bem? O resultado que a tua equipe entrega. Muito a lealdade bom. Que a sua equipe tem com você. A satisfação que a tua equipe tem de trabalhar com você. Nossa, maravilhoso. Então é isso que fez toda essa transformação. Entender, ler e agir. Sempre, o agir, Perfeito. ele sempre está. Porque não adianta você só estudar. Exato. Se você não estuda e não coloca em prática, você estudou à toa. Perfeito. Então, Nossa. Tudo eu vejo muito pela situação. É planejar e agir. Exatamente. Entendeu? E colher o resultado e mudar. Se o resultado for e o nessa direção. resultado, ele vem naturalmente. Ele é automático desde que você faça as coisas certas. Esse poder da gente agir e agir certo, ele é muito forte. Esse poder, eu sei que é uma redundância, esse poder de agir é muito poderoso. E eu sei que nós podemos agora estar falando com muita gente que esteja passando exatamente por essa transição e não esteja sabendo como lidar. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, ou melhor, eu fui uma pessoa que sempre amei dar oportunidades e andar com pessoas. Eu gosto de dar oportunidades, eu gosto de andar com pessoas, eu gosto de ter equipes. Mas chega uma hora que, para que nós possamos ter a liberdade da criação, a gente vai ter que enxugar isso. E nós falamos isso aqui nos bastidores, sobre essa liberdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma vez que você é um empreendedor e você é o único fundador Sim. aqui da sua produtora. Sim. Como é que foi para você começar algo sozinho? Eu sou uma pessoa que eu nunca fui de CLT. 20 anos de carreira, eu devo ter uns 3 ou 4 anos de CLT. E nos últimos 10 anos, realmente, que foi essa minha transição para os níveis mais acima, Sim. eu comecei a entender coisas do tipo fazer, independente se tá bom ou ruim, você tem que continuar. Você tem que manter. E essa questão do fazer sozinho carrega o seguinte peso. Você perde algo que você tem quando você tem equipe, capacidade de receber feedback. Porque tem gente que morre de medo de feedback. Exato. Eu amo feedback. E aí vai uma coisa da minha profissão de designer. Sabe qual é a palavra que o designer ouve a maior parte do tempo? Qual? Não. Essa é a palavra. Não está bom. Exatamente. Não é isso ainda. Exatamente. Por quê? Porque nós estamos criando algo que é, muitas vezes, para o cliente do seu cliente. Se eu criar um site para você, quem vai usar é o seu cliente. Exato. Então eu tenho que entender o que você acha que o seu cliente quer. Então eu tenho que entender você e o cliente. Então você tá sozinho, você agir e estar sozinho, é você ter que entender que você precisa buscar formas de receber o feedback do trabalho que você faz. Ponto super importante. Coragem para você colocar o pé onde você não sabe onde vai dar. Tem uma coisa que todo mundo fala, né? Eu não sei se é bíblico ou não, mas é uma frase que a gente ouve muito por aí, que é você bota o pé e Deus bota o chão. Só que trabalhar sozinho tem uma outra questão também importante. Você precisa ser um bom analista de resultado. Você precisa saber se os seus clientes estão voltando, por que eles não estão voltando, o que aconteceu, como você melhora. Então, assim, vir sozinho não foi fácil. Sim, sim.
Mas, ao mesmo tempo, foi muito prazeroso. Sim. Porque quando você está sozinho, quando você não é empregado, quando você não é funcionário, tem uma coisa muito legal, que são as regras. Sim. Eu dito as regras aqui. É. Então, eu construo as regras aqui. E como que funcionam as regras aqui? Eu entendo aquilo que é a necessidade do meu público. E, às vezes, o público não sabe o que ele quer. Então, senta aqui e vem conversar comigo. Perfeito. Você tem que ter isso muito, essa sensibilidade. Exatamente. De observação, de ouvir, de escuta. E trabalhar sozinho, essas dificuldades que eu falo de trabalhar sozinho, para mim é a parte mais prazerosa. Por incrível que pareça. Eu falo uma coisa, você tem que saber se tem papel no banheiro, você tem que saber se tem água para beber. Exato. E quando você trabalha com equipe, muitas coisas, você vai delegando. Ou você é parte de uma equipe, você nem sabe. Nem sabe. Como que tem café para você beber. Perfeito. Então, assim, isso forja você uma pessoa muito mais forte. É verdade. Até se der errado. Não, e você falou uma coisa, eu como produtora independente há quase 10 anos. Praticamente 10 anos, né? Faço agora em fevereiro. Mas uma coisa que me trouxe de positivo foi a minha resiliência. Exatamente. Eu me tornei uma pessoa muito resiliente. Hoje, eu não me importo nem com aplausos, nem com vaias, nem com críticas construtivas e nem com as negativas. Ouço, leio, observo, porque às vezes os olhares falam mais do que as palavras, mas isso para mim é normal. Sabe? Não é que eu não esteja aberta a sugestões. Pelo contrário, adoro feedback. E aí a gente vai abrir até aqui um parênteses. Como é importante, Will, nós termos também relacionamentos com pessoas que vão nos dizer a verdade também. Não com ignorância, não para nos rebaixar, mas para nos fazer também andar um pouquinho... Porque até a gente... chegar nesse lugar do autoconhecimento, porque tudo isso é autoconhecimento. Eu, como psicanalista, não poderia deixar de falar. Porque a gente chegar nesse lugar de autoconhecimento, da autorresponsabilidade, da autoestima, é uma caminhada longa. Mas no meio do caminho, você acha importante ter pessoas, talvez que nem estejam tão ligadas ao seu trabalho, mas às vezes é um amigo que torce de verdade. Às vezes não é nem amigo, mas é alguém que te admira de longe. E você está aberto a esse feedback. Sim. Isso acontece com frequência porque para você receber feedback bom, principalmente, você tem que ser uma pessoa receptiva. Sim. Você falou muito do olhar. Quem já está muito assim... Cara, tem um amigo que eu conheci... um pouco mais de um ano, tal, vem bastante aqui. Uhum. Ele é especialista em comportamento, então ele fala muito sobre isso, eu aprendo muito sobre isso e fico falando, cara, pior que é verdade. Quando a pessoa tem muita cara fechada, ela não é receptiva. Qualquer coisa que você fale que não seja o que ela quer ouvir é problema. E eu sou o contrário disso. Sim. Então, assim, eu procuro entender o que está sendo dito. Dependendo de como está sendo dito, qual é o contexto do que está sendo dito, porque a gente precisa interpretar. Porque a gente fala com o corpo, né? A gente Exatamente. Fala o tempo todo. Não sei se todo mundo já viu como é que é um garimpo, né? Cara, você tá ali peneirando, ó. Sabe o que vai um monte de coisa embora? A terra. E o ouro fica. Então, quando você recebe o feedback, quando alguém fala com você, você tem a obrigação, com você próprio, de peneirar o que é terra e pegar o ouro. E o ouro, geralmente, é isso aqui. É quase nada. Porque as pessoas falam muito e não dizem nada. É verdade. Né? E eu vou te dar um exemplo aqui, ó, de cliente que veio aqui e falava assim... Ela adorou vir gravar aqui e gosta muito de gravar com o ambiente de poltrona. Sim. E aqui na TV, antes, os cabos passavam aqui num tubo. E ela falava assim, o Wilton tem que arrancar esse tubo daí, cara. Não sei o que e tal. Eu sou assim em casa, gente. Mas ela falava de um jeito super construtivo. Sim. E sabe como é que a minha cabeça começa a funcionar? Ah. Como que eu vou tirar isso daí? E eu olhava e falava, eu concordo com ela. Sim. E ela veio uma vez, ela veio 2 vezes. Você não se sentiu ofendido com isso? Eu tenho uma cabeça que é uma coisa que eu moldei, eu não nasci assim. De começar a construir como eu resolvo problemas. Perfeito. Entendeu? E eu entendi que aquilo era um problema. Eu poderia falar, cliente chata. Sim. Não, ela estava certa. Ela estava certa. E aí, quando ela mandou o pessoal da equipe dela aqui vir preparar o próximo episódio, aí a menina entrou aqui e falou, tem alguma coisa diferente aqui, né? Aí eu falei assim, é o tubo. Eu tirei.
E aí eu falei, pode mandar foto pra ela. Aí ela mandou, falou, caraca, tá muito feliz e tal que você fez isso. Eu falei assim, cara, como é bom você estar receptivo a coisas que vão fazer você subir de nível. Exato. E às vezes poderia sim ser uma coisa, ela poderia ter falado até do jeito grosseiro, que não foi o que ela fez, mas ela estava certa. E aí a hora que eu pego, eu faço muita analogia, que é a parte do garimpo. Exato. O que seria a terra, caso ela tivesse sido grosseira? A grosseria dela. A grosseria. Mas o que era o ouro? O assunto principal. Então, uma coisa que eu falo para você que está assistindo aqui, essa eu vou direcionar para você. Tire a terra do seu caminho e fique com ouro. Pega a peneira e tira a terra e fica com ouro. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se importa demais com as pessoas falando de um jeito contigo e a pessoa, você nem conhece aquela pessoa. Mas se tiver ouro naquilo que ela está falando, você pega. Se não tiver, você descarta. Perfeito. E não leva nada pro lado pessoal. Sabe por quê? Porque a gente tem a capacidade de ficar pensando demais em coisas. E essas coisas tiram o nosso sono, acabam com a nossa saúde e no final você não resolveu problema nenhum. Exato. A gente tem que focar em resolver o problema. E ser feliz. E ser feliz, às vezes, é fingir que você está errado. Essa é a verdade. Porque tem pessoas que você vai falar, elas não vão mudar de ideia. E uma coisa que você falou, a gente não muda ninguém. Então você tem que pegar o quê? Aquilo que vai te fazer feliz e uma situação, o ouro, que vai mudar você de patamar. Muito bom, Will. Eu vejo que isso é na minha concepção e nos resultados que são palpáveis, que são concretos, que as pessoas que estão mais abertas a esse senso mais crítico são as pessoas que mais crescem. E então, ainda mais com essa sabedoria que você adquiriu. Bom, o que a pessoa falou é interessante. Ela falou até de uma forma errada, até de uma forma grosseira. Mas o que ela falou, ela está certa. E eu percebo que as pessoas que menos crescem, que menos se desenvolvem ou que estão abertas às novas oportunidades são as pessoas que menos ouvem os outros ouvem ou aceitam. Escutam só, né? Na verdade, escuta, mas não ouve, mas não escuta. Não estão abertas. Agora, Will, tem uma coisa aqui para a gente finalizar. A nossa mente, que nos trouxe até aqui, eu digo por mim, eu digo por você, eu era uma Nívia quando eu comecei, cheia de sonhos, ilusões, cheia de motivações. E isso tudo foi maravilhoso para que eu pudesse chegar até aqui e pudesse me tornar hoje uma outra pessoa, na verdade. Essa mesma mente que nos trouxe até aqui, hoje, ela foi transformada. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes nós ficamos até um pouco pasmos com as nossas transformações. Porque no caminho a gente lida com tantas coisas difíceis, com tantas pessoas difíceis. Também temos coisas maravilhosas e pessoas maravilhosas. Mas, querendo ou não, nós precisamos crescer, desenvolver, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de algumas pessoas. E a nossa mente, ela vai mudando, o nosso comportamento vai mudando. E, às vezes, nós ouvimos muito assim, o Will não é mais o mesmo. Nossa, como a Nívia mudou. Essa mudança é necessária. Eu tenho certeza que algumas pessoas que te veem hoje não te reconhecem mais. Eu acho que da mesma forma comigo. O que você tem a falar sobre isso? Olha, o que eu tenho muito para dizer é que a gente... É uma coisa muito parecida com o que você disse em relação ao feedback. Com crítica, né, com comentários. O positivo, o negativo, isso aí pode te iludir bastante. Mas a gente não tem que querer agradar as pessoas e isso não significa ser desagradável. Muito bom. Porque a nossa jornada, todo mundo tem a sua trilha a fazer. O meu andar para frente é para lá, às vezes o seu é para cá, às vezes a gente se convergiu em algum momento, mas depois abriu. Mas tem uma coisa que eu posso falar para você que eu não vivo muito isso. De as pessoas, entre aspas, não me reconhecerem. Sim. Por quê? Porque quando eu não tinha nada, em relação a ser humilde com as pessoas, não humilde de ser pobre ou rico, eu tratava as pessoas de um jeito. Hoje, que eu tenho muito mais do que eu tinha, eu faço a mesma coisa. Mas eu não estou falando nem de tratamento. Eu estou falando, às vezes, do nosso comportamento mesmo, das nossas... dos nossos
nas nossas intenções. Ah, sim, sim. Sabe? Cara, isso sim. Ó, vou te falar uma coisa que Porque ela a gente que aconteceu muda comigo. com o nosso crescimento. Não tem como eu ser a mesma nível que Não começou. Não tem. Ó, tem uma coisa que eu fiz deliberadamente que Sim. fez causar esse efeito que você falou, que foi parar de beber. Eu parei de beber há 2 anos e meio. Sim. Isso fez causar esse efeito. Tu já não é mais a mesma. Antigamente, É tu sobre papapá. isso que eu tô falando. Só que aí o que aconteceu isso com as pessoas mais próximas? Eu não arredei o pé. E eu fiz piada de mim mesmo. Muito bom. Então, nisso, que eu comecei a parar de beber, a pessoa falava, você é isso? Eu falava, pô, pior que era. E encampava a brincadeira. Sim. E não ia embora, não reclamava, não ficava de cara fechada. Ah, esse cara tá vendo aí? Isso é inteligência. Não. Então, o que aconteceu? Essa mudança, ela me jogou pra cima e me trouxe de volta. Sim. Jogar pra cima, eu digo no sentido ruim. Sim. Ela me rifou, mas me trouxe de volta. Sim. Porque essa questão, no final das contas, os meus amigos entenderam que esse Will não é mais o mesmo, é numa atitude XYZ. Mas a essência é a mesma. Exato. Então, os meus amigos, no final das contas, eles conseguiram entender que eu mudei. Os amigos verdadeiros. Exatamente. Eu mudei naquilo que eu queria. Exato. Outras coisas eu não mudei. Isso outras coisas não agradam mais as pessoas, eu tenho uma coisa pra falar que é paciência. Não tem como, né? Não tem como. Não, eu nem quero. E nem quero também. Entendeu? Porque é o seguinte, E tem uma coisa também que me muda muito, que é o que eu ia falar um pouco parecido nessa questão, que é família. Eu casei, eu tô com a minha esposa há muito tempo, né? Já tô perdendo a conta, que já tá quase batendo em 20 anos. Né? A gente tem Casou bem novinho, né? A gente começou a namorar, eu tinha 21, tô com 38. Nossa, A gente casou vai fazer 9 anos esse ano. Sim. Né? Então, a gente já tá junto há muito tempo. A gente tem o nosso filho que fez 4 anos recentemente. Isso é uma coisa que me mudou muito. O meu comportamento da minha vida mudou muito. Por quê? Eu tenho um filho para criar. Exato. E eu costumo dizer, eu faço analogia com a minha área de tecnologia, que o filho é um HD em branco. E você, seu cônjuge, os avós, vão preencher esse HD. E você tem 2 escolhas. Preencher com porcaria ou preencher com coisa que presta. Então, automaticamente, eu não posso estar circulando com porcaria, porque o meu filho vai absorver isso. Exato. Então, infelizmente, como eu vejo pessoas que não se importam com isso, vejo o filho fazendo coisas que não deveria fazer. Sim. Só que, em vez de eu criticar eles, eu cuido do meu filho para ele não fazer. Perfeito. Quer fazer com seu filho? O problema é de vocês, eu não tô nem aí. Eu sou o tipo de pessoa que eu não vou bater na porta da tua casa para falar isso. Agora, se você assistir os meus vídeos, pode ser que você ouça isso. Eu acho que eu tô pegando um pouquinho dessa dica do Will, porque às vezes, eu quero terminar falando sobre isso, sabe? Porque quando a gente começa a se desenvolver mais, a dar certo naquilo que a gente tanto almejou, né? A gente quer que as pessoas que a gente ama também cresçam. Exatamente. Também se desenvolvam. Aí, quando foi semana passada, eu falei assim com meu marido e com meu filho. Eu nunca mais insisto tanto na mudança das pessoas. Porque quando a gente ama, a gente quer que a pessoa também cresça, se desenvolva. A gente aponta o que está errado e certo. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou gravar vídeos. Eu vou ensinar as pessoas um pouquinho da minha experiência. Não que eu me ache melhor, mas eu vou ensinar aquilo que eu já vivi, aquilo que eu vivo. Mas não tentar por força, sabe? Por goela abaixo, tentar mudar uma pessoa que não está aberta a mudanças. Por isso que eu estou insistindo nesse lugar. Uma vez que nós estamos falando sobre o poder do esforço, o poder da ação, o poder do movimento, tudo isso que você está falando são movimentos. Exatamente. E a gente está falando de ação que gera resultado, mas a inação também gera resultado. A diferença é que a inação ela vai te tornar uma pessoa pior. Porque você vai procrastinar mais, você vai buscar dopamina barata, que a gente falou um pouco disso na prévia. Sim. Então, não fazer nada, além de não te gerar coisa boa, ela vai te gerar coisa ruim. Você não vai... A sua inércia física, ela não gera inércia de resultado, ela gera resultado ruim. Muito bom você falar disso. Então, a gente precisa contrário. se mexer. Exatamente. Né? É o inverso. Fazer o que não presta e não fazer nada é quase a mesma coisa. É o mesmo esforço. É o mesmo então, que nós possamos fazer o que vai dar, o que é bom, né? O movimento que é bom. Will, eu quero terminar aqui
esse nosso bate-papo, que é maravilhoso. Nós vamos marcar um segundo encontro. Quem sabe com mais uma ou duas pessoas aqui. Tô dentro, 100%. Juntos, porque está sendo maravilhoso conversar aqui com o Will. Nós estamos entrando aqui no novo ano. Nós estamos em janeiro de 2026. Nós escrevemos, né, novos objetivos, novas metas, novos lugares. Queremos chegar onde nunca chegamos. Queremos corrigir a nossa rotina do dia a dia. Eu queria que você terminasse aqui deixando conselhos que você pode aplicar na sua vida. Porque hoje o Will é um empreendedor de sucesso. O seu estúdio fica aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Gente, pertinho aqui do Plaza. Fácil de chegar, né? Quase dentro do Plaza. Facinho de chegar. Tem estacionamento aqui dentro do prédio. O Will é super receptivo. Acessem o Instagram. Qual é o Instagram mesmo? É o w10.studio, que é o Instagram aqui do estúdio. E meu podcast é o LiçõesCast, né, que a gente eu trago profissionais de excelência para extrair o que eles têm de melhor e levar essas lições para vocês. E tem o meu canal Papo Reto com o Will, que lá a gente faz esse negócio que a gente falou aqui, ó. Tá fazendo besteira? Não quer ouvir sugestão do amigo tete a tete? Assiste o Papo Reto com o Will, que lá com certeza você vai pegar um pouco um pouco mais sem filtro, vai. Sim, sem filtro. Dá um bom nome de canal, hein? Tem filtro, mas é menos. Eu acho que eu vou mandar algumas sugestões pro Will para que ele fale sobre alguns temas que às vezes a gente quer falar, quer dar uma sacudida, mas não pode. Vamos. E eu queria muito que você terminasse falando sobre isso, sabe? Porque às vezes nós fazemos sabe, pegamos o papelzinho, até nas igrejas tempo dão uma de agendinha. promessa, né? Início de ano. Promessa, novos propósitos. E, na maioria das vezes, não nada daquilo em prática. Eu queria que você falasse como esse indivíduo, esse jovem ou essa pessoa mais adulta pode sair dessa procrastinação para ação. Perfeito. Ó, eu vou aproveitar e usar um dos livros que eu separei aqui, que é o Essencialismo. Esse livro aqui, galera, best-seller mundial, tá? Só para vocês verem a quantidade de notas que eu tirei desse livro. Esse livro aqui ajuda você aqui, olha, até a capa aqui, né, da sua vida sair dessa zona aqui para uma coisa que não é perfeita, né, mas ela é organizada. O essencialismo, ele te ajuda muito você primeiro a se livrar de coisas que não são boas para você, cara. Tirar do teu caminho tudo aquilo que te atrapalha. E depois você começa a se dedicar naquilo que você acha que vai te dar resultado. E eu não sei o que vai dar resultado para você, não tem como dizer isso para você. Mas você começa a testar uma coisa de cada vez, não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, mas o mais importante é você se livrar de coisas que te atrasam e dar um tempo de pessoas que não vão entender esse seu movimento, faz parte. Entendeu? Dá um tempo delas, encontra menos, entendeu? Fica um pouco menos tempo com elas e foca nisso aqui. O essencialismo vai deixar você com a cabeça totalmente diferente, que você vai entender que, cara, a vida é um caos, você não controla quase nada, mas aquilo que você controla, você coloca a sua intenção naquilo, né, e vai desobstruindo o seu caminho. Eu trabalho muito o tempo todo, pega ônibus, lê um livro no ônibus, assiste um podcast no ônibus, porque é o seguinte, a gente está falando aqui de promessas de início de ano. Isso é um problemão. Nossa. Por quê? Porque você promete muito e não começa nada. E aí vai o que eu vou falar para você agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro o episódio, mas dá uma chave de ouro nesse ano. Isso. Não espera a próxima segunda-feira. Aquilo que você quer fazer, faz no seu primeiro tempo livre. Tá? Não vou falar agora porque eu não sei se você está livre, mas faz no seu primeiro tempo livre. Que é aquelas promessas de sempre. Você quer malhar? Se matricula agora online, então, no seu primeiro tempo livre. Você quer fazer a dieta? Então vai no nutricionista, marca o quanto antes. Não espera a próxima segunda-feira. Por quê? Porque daqui até lá, você vai ser distraído com coisas que não são essenciais, né? Daqui é essencialismo. E sabe o que vai acontecer? Do nada, dezembro bateu a porta, é Natal, e você vai falar, deixa para 2027. Não faz isso, cara. Começa agora, pô. Porque o amanhã é implacável, ele vai chegar com ou sem você. Então vai lá, faz aí o que você está prometendo fazer, não conta para ninguém e faz. Por quê? As pessoas que sabem são as mesmas pessoas que vão falar, mas isso não é legal, mas isso, só que quem sabe o que é bom para você é você e Deus. Beleza? Vou te desejar um feliz ano novo assim, agindo. É isso? Muito bom, nossa!
Nossa, fechamos com chave de ouro mesmo. E eu quero pedir para você compartilhe o nosso canal. Entra lá também no canal do Will. Eu me complico aqui quando vou falar. Esse nome é culpa do meu pai. Culpa do seu pai. Mas é assim, é o que eu quero desejar a você, sabe? Esse ano de 2026, no início. Quando eu comecei, eu tive que abrir mão de várias outras vozes. De pessoas que eu amo, de pessoas que eu sei que torcem por mim. Mas eu tive que abrir mão. E continuo ainda assim hoje, porque senão a gente não faz nada. Então, coloque os seus objetivos em prática. Essa dica do Will é maravilhoso. No seu primeiro tempo livre, você vai lá e faz. Age, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Exatamente. Eu quero me despedir aqui de você desejando uma boa semana, um 2026 maravilhoso. Agradecer a você, Will, por compartilhar comigo a sua experiência, por me assessorar aqui, me produzir na nossa gravação para a TV Gazeta, no meu primeiro episódio que vai para o YouTube aqui, eu sozinha. E é uma ação que saiu do pensamento, que pensar também é uma ação. Mas eu tive que executar, né, que colocar em prática de verdade, que assumir e querer que a coisa acontecesse de verdade. Então, eu te agradeço muito pela sua colaboração, que Deus te abençoe muito e que você possa receber muito mais pessoas do que você tem recebido aqui no seu espaço e que ele venha crescer e que você venha crescer. E olhem, você tem muita coisa para acrescentar no mundo, hein? Vai mais longe, que você pode ir muito mais longe, tá bom? A sua colaboração em palavras e dentro daquilo que você viveu e que você vive são muito importantes. A gente não tem noção do quanto a nossa experiência pode ajudar o próximo que a gente nem conhece e talvez nem nunca vamos conhecer. E às vezes nós ficamos tão preocupados com quem está perto. É verdade. E às vezes quem está longe vai assimilar e vai se desenvolver muito mais rápido. Exato. É como uma passagem da Bíblia que eu não tenho tanta astúcia para lembrar de todas, né? Mas como é que a gente quer ver um poste que está tão longe, uma trave nos nossos olhos, né? Então a gente acaba focando no que não importa lá longe e não vê o que está perto. Não que vê deveria o que está perto, é verdade, é verdade. Um beijo para você, até a próxima. Se inscreva aqui no nosso canal e fiquem ligadinhos porque vem mais coisa aí, hein? Vem mais novidade. Beijo, gente! Até a próxima. Obrigado, Will. Valeu, tchau, tchau.